Olá, irmãos e irmãs, Central em Casa no Ar, mais uma vez juntos aqui para compartilhar um texto da Bíblia e trazer um conteúdo para edificação da semana da nossa reunião. Nós estamos nos aproximando do fim do ano, louvamos muito a Deus, temos uma gratidão, eu particularmente sou muito grato a Deus, tenho conversado com a Jane por aquilo que aconteceu durante este ano na qualidade das nossas reuniões. Aprendemos a adorar a Deus mais, a orar mais, a olhar intencionalmente em oração na direção das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e as nossas reuniões se tornaram muito mais dinâmicas. Louvado seja Deus pela vida de cada líder que encarou o desafio e estamos nos acostumando com o novo modelo, até com o novo nome ainda, Central em Casa. Muito bem, nós estamos perto já da suspensão das atividades deste final de ano. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos iniciar essa semana uma série de 3 semanas sobre o tema gratidão. Vamos olhar para Deus com gratidão, olhar para as bênçãos recebidas. Vamos cantar como aquele antigo hino, conta as muitas bênçãos, e você vai ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos nos preparar também para o dia de ação de graças no final de novembro. E aí, na primeira semana de dezembro, já teremos a nossa oportunidade de uma reunião de encerramento de ano, de confraternização, quando podemos chamar os nossos amigos para estarem juntos. O tema desta semana, ele está baseado em Filipenses 4:6. Este é o texto que eu trago para você hoje. Diz assim Filipenses 4:6, olha o que diz a palavra, eu vou ler para você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com gratidão, encerra o versículo. Muito bem. Então, eu estou dando o título deste versículo para este texto, a gratidão é um antídoto contra a ansiedade. Porque o texto diz, não andem ansiosos. No entanto, em oposição a isso, façam oração, usem a súplica, coloquem ações de graças diante de Deus. Há várias expressões neste versículo, 3 ou 4, que se referem ao conteúdo da nossa oração. Então, a oração é de fato, a oração de gratidão é de fato um antídoto contra a ansiedade. Então, esse é o título. A gratidão, ações de graças, nos ajuda ou nos cura da ansiedade. A palavra antídoto, ela vem do latim de duas junções, antídoto, isto é, aquilo que foi dado para ser contra. Então é um remédio que é dado a alguém para combater o veneno de uma picada, de um inseto, etc., de um réptil, não é? Então, ou quando alguém ingere um veneno, ele recebe um antídoto para aquilo. Então, nós estamos dizendo que a gratidão lida de forma oposta, contrária, para destruir a ansiedade. A ansiedade é lidada, nesse texto da palavra, pela gratidão, com ações de graças. Irmãos, nós não somos recomendados pela Bíblia a esconder as nossas emoções. A Bíblia não impede a gente de expor, de sentir, de ter sentimentos que às vezes olhamos para trás depois e, puxa, como que eu pude pensar e sentir aquilo? O próprio Jesus lidou com a sua angústia e tristeza com oração. Ele expôs para os discípulos, a minha alma está muito triste. Lembram dessa passagem lá no jardim da oração? Eu estou triste, fiquem aqui, orem comigo. Jesus está chamando os seus discípulos para ajudá-lo a permanecer em oração para lidar com a sua tristeza. Nós não negamos as nossas
emoções, os nossos sentimentos. E às vezes a ansiedade está presente nos nossos sentimentos. Mas o importante é deixar o Espírito Santo trabalhar no meio da nossa ansiedade e nos ajudar a lidar com ela. Há muitas pessoas, e cada vez cresce mais o número de pessoas que lidam com a ansiedade com remédios. É a primeira resposta que ela dá, é tomar medicamento, antidepressivos, estabilizadores de humor, remédios que vão ajudá-la a dormir e depois de manhã um outro remédio para ajudá-la a ficar acordada, atenta. O cristão é chamado a ter uma experiência da espiritualidade, da oração. Em primeiro lugar, Paulo diz, não andem ansiosos, no entanto, ao contrário disso, façam oração, desenvolvam a vida de oração, de confiança, de declaração de fé no Senhor. A ansiedade tem níveis. É lógico, é natural que às vezes medicamentos precisam ser utilizados. Há às vezes um desequilíbrio hormonal, fisiológico, mas a ansiedade, no geral, é um sentimento de aflição, de medo, de angústia, de desespero em relação a um contexto qualquer, alguma coisa que não é conhecida, e ela pode ter também graus muito variados. Pode ir a uma crise intensa de pânico, de medo, um transtorno do sono, e é lógico que os médicos vão ajudar com remédios. Mas nunca nós podemos nos esquecer da recomendação bíblica. Não andem ansiosos, pelo contrário, exercitem a vida de piedade, de oração, de descanso em Deus. Essa é uma prática que a família precisa ter. Essa é uma prática que nós precisamos ter nas nossas reuniões do Central em Casa, porque chegamos às vezes para a reunião com um nível de ansiedade lá em cima por aquilo que vivemos durante o dia, problemas que estão acontecendo no trabalho, na família, na saúde. E aí então o grupo se reúne e leva na intercessão, que é justamente o primeiro momento da nossa reunião, adoração e intercessão. Leva um ao outro perante o Senhor. E não deixarmos que simplesmente o modismo, segundo alguns médicos e estudiosos dizem já no Brasil, desse crescimento do uso de medicamentos ou mesmo de substâncias como bebida, o álcool, não é? O uso de drogas e gerando dependência, tem sido praticado por pessoas. Nós não nos conformamos e não queremos viver assim. Queremos ensinar as crianças a também orarem e confiarem no Senhor. Às vezes uma experiência numa prova, numa enfermidade, a criança pode aprender a orar. Não é? Crianças pequenas podem orar por enfermos ou pela sua própria saúde. Pais podem fazer isso pelos seus filhos. Casais, famílias podem orar juntos. Irmãos, amigos podem orar juntos como comunidade de fé. Essa é a nossa primeira abordagem nestas 3 semanas sobre gratidão. Então, o resumo é, seja grato a Deus, e isso vai ajudar você a olhar para trás e ver o que Ele fez, e olhar para frente em confiança por aquilo que Ele fará. Vamos meditar sobre isso nesta semana. Vamos conversar sobre isso na nossa reunião. Você tem aqui também anexado a este vídeo o roteiro com algumas perguntas, que isso te ajude, você que vai dirigir esse tempo da edificação. Você que dirige a edificação, fale pouco, deixe as pessoas compartilhar. Esse é um tema altamente necessário e importante para a nossa vida cristã, a nossa vida em família, a nossa vida profissional. Deus abençoe. Procure memorizar esse versículo por fim. Esse é o meu desafio final. Memorizem, não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, levem diante de Deus pela oração e pela súplica as suas petições com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deus abençoe. Nas próximas 2 semanas, outros 2 assuntos envolvendo gratidão. E assim vamos nos preparar
para o Dia de Ações de Graças, lá no final de novembro, e o encerramento do nosso ano do Central em Casa. Deus abençoe, uma ótima reunião nesta semana para todos vocês.